Olá, nesta aula vamos trabalhar com o conectivo da condicional. Ele será representado simbolicamente como uma seta da esquerda para a direita e pelas palavras se então. Então entendam, onde eu coloquei as reticências aqui, significa que eu vou colocar uma proposição aqui, uma fórmula atômica, e formar uma fórmula composta, uma proposição composta. Bem, sobre o valor lógico de uma proposição condicionada. Dada então fórmulas atômicas ou proposições P e Q, o valor lógico de se P, então, Q será a falsidade apenas quando o valor lógico de P for a verdade e o valor lógico de Q for a falsidade. Eu vou colocar depois isso aqui, mas essa proposição P e essa aqui numa condicional são chamadas respectivamente como sendo hipótese e tese, ou antecedente e consequente, ou condição suficiente e condição necessária. Ok? Então, esse é o único caso em que esse P, então, que é a falsidade. Tá? Quando a hipótese é verdadeira e a tese é falsa. O que significa dizer que, nos demais casos, nós temos a verdade. E a tabela verdade da condicional será a seguinte. Eu vou colocar aqui o único caso em que ela é falsa. Tá? Quando P é verdade, Q é falsidade. E os demais casos, nós temos a verdade. Antes de justificar, dar uma pequena justificativa do porquê que a tabela verdade da condicional é essa, deixe-me só citar aqui um exemplo. Eu vou tomar uma P como sendo a proposição: o Sol é uma estrela, e a proposição Q como sendo 2 mais 2 é igual a 4. Eu vou ler então se P então Q como sendo: se o Sol é uma estrela, então 2 mais 2 é igual a 4. Vejam, se vocês falam essa frase para alguém, fica entendido que 2 mais 2 é 4 devido ao Sol ser uma estrela. Ou seja, se o Sol não fosse uma estrela, 2 mais 2 poderia ser qualquer coisa. Tá? Vejam como isso é um raciocínio errôneo. Tá? Agora, essa proposição então quer dizer que será falsa ou impossível? Não, não, não. Tá? A ideia é a seguinte, quando eu colocar a condicional, tá? Esse conectivo da condicional. Não entendam tanto como sendo causa e efeito, ou seja, Sol estrela, 2 mais 2 é 4. Sol numa estrela, sei lá, 2 mais 2 é 5, 10. Não. Tá? Não é causa e efeito. É apenas uma montagem, uma proposição que eu estou falando. Ok? Certo? Cuja tabela verdade é isso aqui. Isso é o modo, digamos, técnico, tá? Modo mecânico de pensar na condicional. Ok? Porém,
a sua tabela verdade é, né, eu quero colocar para vocês aqui, ela foi inspirada nessa parte da causa e efeito. Ok? Certo? Então, repetindo, não é causa e efeito, porém, a tabela verdade foi inspirada nessa ideia. Porque, vejam bem, eu vou citar aqui um exemplo. Esse não é um exemplo oficial, é só para a gente tomar ideia de como que, do porquê a tabela verdade da condicional é essa. Vamos tomar aqui uma proposição P como sendo vou para casa agora. E uma proposição que como sendo vou estudar. P condicional que lemos como sendo se vou para casa agora, então vou estudar. Vejam, imaginem que alguém falou essa frase para vocês. Se eu vou para casa agora, então vou estudar. Se por acaso, opa, a pessoa foi para casa naquele momento e, chegando em casa, estudou, ela está falando a verdade. Entendeu? Certo? Afinal, ela prometeu que se fosse para casa estudaria, então cumpriu o prometido. Agora, se a pessoa vai para casa e não estuda, ela está mentindo. Ok? Porque ela disse que se fosse para casa estudaria. Foi para casa e não estudou. Então, falso, né? Naquele momento, entenda. Agora, se a pessoa não foi para casa e não estudou, ela está falando a verdade. Afinal, não foi para casa, não precisa estudar, tá? Então, sei lá, em vez de ir para casa, ficou no shopping, em vez de estudar, ficou conversando com os colegas, foi no cinema, foi nas lojas, tá? Ou foi viajar, foi fazer outra coisa, a pessoa está falando a verdade. Agora, se a pessoa não foi para casa e estudou, por exemplo, ficou numa biblioteca estudando, ela está falando a verdade também. Por quê? Qual que era a ideia? Se a pessoa fosse para casa, ela estudaria. Se ela não foi, pode ser que estude, pode ser que não. Tá? Certo? Então pode ser que estude, pode ser que não. Ok? Então vejam só, se a hipótese não é atendida, tanto faz, a tese pode ou não ser atendida. Agora, o que ocorre? Se a hipótese, desculpem, é atendida, a hipótese é verdadeira, a tese precisa ser verdadeira.
Entenderam? Aqui está o caso problemático. Quando a hipótese é atendida, mas a tese não. Ok? Essa é a ideia por trás da tabela verdade. Aqui da proposição CP, então, Q. Tá? Tem outros exemplos, quem sabe fique um pouco mais claro. Olhem só. Eu vou deixar que vocês avaliem isso depois, tá? Mas vocês podem colocar aqui, sei lá, peguem uma pessoa, João. Vou colocar que João é paulista. E que João, o mesmo sujeito, é brasileiro. Então, o que a gente lê aqui, se João é paulista, então João é brasileiro. Vejam, se por acaso o tal do João é paulista de fato, ele será brasileiro. Isso é verdade. Agora, olhem só, se por acaso ele não for paulista, pode ser que ele não seja brasileiro. Pode ser que ele seja, sei lá, inglês, pode ser que seja norte-americano, pode ser que seja paraguaio, uruguaio, argentino, mexicano, entendeu? E pode ser que ele não seja paulista, mas seja brasileiro assim mesmo. Pode ser que tenha nascido em Pernambuco, pode ser que tenha nascido no Rio de Janeiro, tá? No Rio Grande do Sul, Amazonas, tá? Então, dizer que ele não é paulista, mas e é brasileiro, ainda continua sendo verdade, ok? Então, essa que é a ideia por trás dessa tabela verdade. Outro exemplo também que vocês podem pegar, tá? Agora sim vou deixar para conta de vocês. Na verdade não fica como sendo uma proposição, mas fica como sendo uma coleção de proposições. Peguem, por exemplo, N é par, melhor colocar aqui, 4N é par, melhor ainda. Vou colocar par, vou colocar N é múltiplo de 4, então N é par. Tá? E peguem o N como sendo algum número natural ou inteiro. Tá? Vejam, não são proposições porque para cada N forma uma proposição diferente. Tá? Mas fica a ideia bem clara com isso. Ok? Façam um pequeno exercício depois para vocês mesmos. Tá? Para vocês mesmos. Vejam como é que fica isso aqui. Tá? Então a inspiração da tabela verdade é essa. Ok? Não é entendível a condicional como sendo causa e efeito, mas a sua tabela verdade foi inspirada nisso. Agora eu vou colocar um exemplo 2. Vamos tomar algumas proposições aqui.
P como sendo 2 pertence aos naturais, Q como sendo 2 pertence aos inteiros, R como sendo menos 2 pertence aos naturais, e S como sendo menos 2 pertence aos inteiros. Vejam, esta proposição, se P então Q, que será se 2 é natural, então 2 é inteiro, ela é verdadeira, porque afinal as duas proposições aqui são verdadeiras. Agora olhem só, se eu colocar aqui a proposição CQ, então P, que ele vai ver depois, é chamada de recíproca dessa proposição aqui em cima. Temos C, 2 pertence aos inteiros, então 2 pertence aos naturais. Ela também é verdadeira. Ok? As duas proposições aqui envolvidas, Q e P, são verdadeiras. Se eu colocar agora aqui se R, então F, se menos 2 pertence aos naturais, então menos 2 pertence aos inteiros. Ela também é verdadeira, ok? Porque o antecedente, a hipótese, é falsa. E o que vem depois? Não importa. O consequente pode ou não ser verdadeiro. Entretanto, se eu colocar aqui se F, então R, que é se menos 2 pertence aos inteiros, então menos 2 pertence aos naturais. Aqui já temos uma proposição falsa, porque o antecedente é verdadeiro, o consequente falso. Então, resumo isso aqui. O valor lógico de se P, então, Q, é o mesmo valor lógico de C, Q, então, P, que é o mesmo valor lógico de CR, então, F, que será a verdade. Já o valor lógico de CF, então, R, é a falsidade. Ok? Deixa eu só colocar para vocês aqui, terminar com a nomenclatura, tá? Então o exemplo acaba aqui. Então, dada uma proposição CP, então Q, P condicional Q, nós vamos chamar P de hipótese ou antecedente
ou condição suficiente. Já o que nós chamaremos de tese ou consequente ou condição necessária. Ok? Vou explicar melhor para vocês aí no futuro uma justificativa para essa parte da condição suficiente e condição necessária. Ok? Então, por enquanto é isso. Até mais.